Olá, muito bom dia. Você confere agora as notícias do Brasil e do mundo. A ANEEL vai manter a bandeira verde em dezembro e a conta segue sem custo extra. As condições favoráveis de geração de energia ajudam a manter o nível em vigor há 20 meses. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em dezembro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras no mês. Com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios, não é necessário acionar as termoelétricas. Deste modo, fica confirmada a previsão feita no início do ano, de que não haveria o acionamento de um patamar mais caro de bandeira tarifária para 2023. Já totalizam 20 meses sem a cobrança de custos adicionais nas tarifas de energia. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 e vale para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar os custos da geração de energia aos consumidores e atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para a geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados por meio das bandeiras. A verde significa que o custo para produzir energia está baixo. Já as bandeiras amarela e vermelha, 1 e 2, representam um aumento no custo. A sabatina do Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, vai acontecer na primeira quinzena de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A informação foi divulgada pelo presidente do colegiado, o senador Davi Alcolumbre. Apesar de apontarem um cenário de dificuldade, os oposicionistas ao ministro da Justiça, Flávio Dino, não esperam uma rejeição de seu nome no Senado. E mesmo que Dino passe num quadro apertado, a aposta é que ele deve ter os 41 votos necessários para sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. A sabatina do indicado pelo presidente Lula ao STF deve acontecer em 13 de dezembro na CCJ do Senado Federal. Dino foi indicado para o Supremo junto do nome de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Os anúncios foram feitos por Lula após reuniões com ambos os escolhidos. A intenção é que o Senado tenha tempo hábil para cumprir o rito necessário para a aprovação dos dois nomes ainda neste ano, uma vez que o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro. A busca por votos já começou na semana passada e nos próximos dias, Dino deve visitar os gabinetes dos senadores. Uma das avaliações feitas é de que ainda há 2 semanas para o governo e para o próprio ministro articularem dentro da Casa Alta, que é o tempo suficiente para alcançar a aprovação. Um fator que auxilia Dino é que ele é senador licenciado do cargo por estar no Ministério da Justiça. Em 2 de outubro, Pacheco diz que ter ele como indicado para uma vaga no STF seria um prestígio. E olha só, o decreto sobre igualdade salarial de homens e mulheres é regulamentado. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a igualdade salarial entre gêneros, foi assinada pelo ministro Luiz Marinho. Segundo a publicação do Diário Oficial, a norma, que começa a valer a partir de 1º de dezembro, também deve estabelecer critérios para funções iguais. O Ministério do Trabalho deve elaborar o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, com informações obtidas pelo E-Social e pelo portal Emprega Brasil, e a pasta vai publicar os dados nos meses de março e setembro de cada ano. O objetivo é que, se alguma desigualdade salarial e de remuneração for observada, o empregador faça um plano de mitigação dessa diferença. Esse plano precisa conter as ações a serem executadas, além de ser entregue à entidade sindical da categoria. O prazo total será de 90 dias. Também está prevista a inauguração de um canal de denúncias para a discriminação salarial e de critérios remuneratórios.
O canal vai ser disponibilizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O decreto afeta empresas com 100 ou mais empregados que tenham sede, filial ou representação no Brasil. A regulamentação do decreto ainda prevê a divulgação de um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios nas páginas de internet e redes sociais das empresas, que deverá ser disponibilizado para seus empregados, colaboradores e público em geral. O Ministério da Saúde criou um aplicativo para facilitar as doações de sangue no país. A plataforma Hemovida está integrada ao Conect SUS. O anúncio da criação da plataforma foi feito no último sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue. E o mini-app já está disponível para download gratuito nos sistemas iOS e Android. Segundo o Ministério da Saúde, por ser integrado ao Conect SUS, o Hemovida vai fazer uma ponte entre os possíveis doadores e os hemocentros da rede pública, já que visa conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros. O doador terá acesso à localização da rede de saúde mais próxima para identificar onde doar e receber informações sobre os serviços disponíveis em cada unidade. A pessoa também terá informações detalhadas sobre quem pode doar, como doar e os cuidados que devem ser tomados no dia da doação de sangue. Mas a gente já lembra aqui que para ser um doador é necessário ter de 16 a 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos, sendo que os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis e as pessoas com mais de 60 anos precisam já ter doado antes. Os homens podem fazer 4 doações por ano e as mulheres 3. Com o mini-app Hemovida, o doador ainda terá uma carteira virtual com histórico de doações e informações de saúde tipo sanguíneo, o que é um registro aí bastante útil em situações de emergência. E o doador também poderá optar por fazer uma autodeclaração de doação de sangue no aplicativo para manter um compromisso com a causa. Cerca de 1,4% da população do país doa sangue, o que está de acordo com os parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Mas o Ministério da Saúde brasileiro atua para aumentar esse índice, porque esse sangue doado é usado em várias situações, como atendimentos de emergência, cirurgias de grande porte e também tratamentos de doenças, como o câncer. E nos destaques internacionais, olha só, o primeiro voo transatlântico com combustíveis sustentáveis decolou em Londres na última terça-feira. O combustível usado na aeronave promete reduzir as emissões de carbono em cerca de 70% em comparação com o uso de combustível de aviação. O avião, operado pela companhia aérea britânica Virgin Atlantic, saiu de Londres com destino a Nova York. Produzidos a partir de óleos residuais, resíduos de madeira ou algas, os combustíveis de aviação sustentáveis podem ser usados como complemento ao querosene nas aeronaves atuais. Eles são considerados a principal aposta para a descarbonização do setor nas próximas décadas, mas a produção deles ainda é recente e muito cara. O voo 100 demonstra que o combustível de aviação 100% sustentável pode ser usado em motores, estruturas de aeronaves e infraestrutura de combustível existentes. O principal desafio é aumentar a produção para voarmos com mais combustível de aviação sustentável todos os dias. Mas a iniciativa também foi alvo de críticas. A Associação Ambiental Stay Grounded descreveu a operação como greenwashing, termo em inglês utilizado para descrever iniciativas de empresas que se utilizam de um discurso ecológico ao mesmo tempo em que promovem o uso de combustíveis fósseis. A associação também apontou que, embora a atenção do mundo esteja focada em um voo, há 100 mil por dia que usam combustíveis fósseis, de modo que os substitutos são apenas uma gota no oceano de hidrocarbonetos. Veja a seguir. Brasil registra mais de 800 mortes por raios em 10 anos e lidera ranking de incidência de descargas elétricas. E ainda, diversão para toda a família. Museu das Ilusões celebra a marca histórica de 1 milhão de visitantes. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. 835 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil nos últimos 10 anos. A maioria das mortes aconteceram nos estados do Pará e do Amazonas. O estudo feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos teve como objetivo analisar o impacto dos raios no país na última década. De acordo com os idealizadores do levantamento, o número de mortes provocadas por raios tem relação principalmente com o acesso à informação e a conscientização da população sobre os riscos de ficar exposto a raios. Até por esse motivo, os estados com menor PIB tendem a registrar o maior número de vítimas por raios, pois quanto maior o PIB, maior o grau de informação da população e entendimento sobre os perigos das descargas elétricas. As principais vítimas de raios e descargas elétricas moram em zonas rurais e a grande maioria foi atingida dentro de casa ao entrar em contato com objetos ligados à rede elétrica ou telefônica. No ano passado, o Brasil registrou uma queda no número de pessoas mortas por raios. Por outro lado, os dados de descargas elétricas atmosféricas registradas no país têm aumentado e o Brasil se tornou campeão mundial de incidência de raios, com cerca de 78 milhões de descargas elétricas por ano. Assim, os dados são alarmantes e considerados altos em relação aos outros países do mundo. De acordo com o estudo, a cada 50 mortes por queda de raios ou descarga elétrica, uma acontece no Brasil. Dados que fizeram com que o país se tornasse o segundo da América Latina com maior índice de mortes causadas por raios, somente atrás do México, e o sétimo com mais casos no mundo. O número de mortes em solo brasileiro é o dobro do número de mortes na República Democrática do Congo e o triplo do número de mortes nos Estados Unidos, por exemplo, dois países que aparecem logo após o Brasil no ranking mundial. Além das mortes das pessoas, foram registradas 3.262 mortes de cabeças de gado causadas por descargas elétricas na última década. A maioria das mortes aconteceram no estado do Mato Grosso, onde foram perdidas 477 cabeças de gado. Em seguida, vem São Paulo com 416 e Mato Grosso do Sul com 338 óbitos. O Ceará aparece em último, com 23. O governo de Santa Catarina informou que, desde outubro, 180 cidades catarinenses decretaram situação de emergência ou de calamidade pública por causa dos eventos climáticos. Produtores rurais contabilizam os prejuízos, principalmente nas lavouras de soja, milho e trigo. A nossa repórter Michele Veiga traz o relato de uma agricultora. Acompanhe. Aqui em Criciúma, na região sul, litoral sul, a gente teve um problema muito grande com a agricultura. Eu estou do lado da Ana Mary Fortunato, ela que é Martinello, desculpa, Ana Mary Martinello, ela que é agricultora. Ana, vocês tiveram problema principalmente na colheita do feijão, né? No momento a gente está tendo com o feijão, né? Porque ele já está pronto até para colheita, só que como choveu muito, acabou brotando na vagem, né? Então fica difícil a colheita e depois também para selecionar esses grãos todos dá maior trabalho. A gente também teve uma perda muito grande com os galpão do gado, né? A gente trabalha com gado leiteiro também e arrancou assim praticamente a metade, né? Então tudo isso é custo, né? E então fica difícil. Também fica difícil para a gente ir para a roça, né? Porque as estradas estão sem condições de transitar, né? Por causa das chuvas, para colher a banana, para colher o feijão, enfim, tá difícil. E a agricultura acaba sofrendo num todo, né? Vocês conversam, tem aqui o sistema da agricultura familiar na região. Sim. E tem outros municípios também e daqui a pouco é inviável não repassar isso para o consumidor, né, Ana? Sim, daí para as hortaliças também. A chuva estraga muito, a gente não está conseguindo plantar porque chove direto, a gente precisa do sol também para plantar, para germinar as sementes, né? Então isso acaba prejudicando também depois no preço, né? Que tudo aumenta também, né? A verdura não é uma boa qualidade, mas preço lá em cima, né?
Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, já na agricultura aqui no estado, a estimativa do governo no primeiro balanço é que já há uma perda aí de 3 bilhões de reais, mas pode chegar ainda no final dos cálculos a 5 bilhões, já que o estado também, além da produção da banana, tem a produção dos suínos, que foi muito atingida, do frango, enfim, muita parte aí da agricultura ainda vai fazer suas contas. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E em mais destaques internacionais, olha só, os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se comprometeram a manter a ajuda militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O respaldo da OTAN vem no momento em que surgem dúvidas sobre a continuidade do apoio bilionário dos Estados Unidos a Kiev. Os membros da aliança temem que uma diminuição da ajuda acabe forçando Kiev a estabelecer algum tipo de acordo com a Rússia para pôr fim ao conflito. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que espera que Washington mantenha o apoio à Ucrânia porque é do interesse da segurança dos Estados Unidos fazê-lo. Já o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, garantiu que não sente nenhuma pressão por parte dos aliados do país para iniciar negociações com Moscou. Alemanha e Holanda anunciaram recentemente um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 10 bilhões de euros, cerca de 53 bilhões de reais. Os Estados Unidos seguem como os maiores apoiadores da campanha ucraniana contra a invasão russa. Os americanos já forneceram cerca de 40 bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev, embora a oposição republicana questione frequentemente a continuidade do auxílio à ex-república soviética. E antes de encerrar, olha só que bacana, o Museu das Ilusões celebra a marca histórica de 1 milhão de visitantes. E nessa data especial, a nossa equipe de reportagem foi até as instalações aqui em São Paulo para conferir as atrações e as novidades. Acompanhe. Chegar à marca de 1 milhão de visitantes. Motivo mais do que especial para celebrar. Nós estamos vivendo assim, um momento de muita alegria, assim, né? Quer dizer, um volume enorme de visitantes, com índice de aceitação muito grande, um nível de aprovação muito grande. Tão grande que esse marco chega num momento em que o museu, hoje presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu e Belém do Pará, inaugura mais uma unidade itinerante. Vamos agora para a 6ª unidade, o ano que vem vamos instalar a 6ª unidade, como falamos há pouco, e o tempo todo criando peças novas. Quem nunca visitou precisa conhecer. É o que diz a Cláudia, que veio hoje com a filha pela primeira vez. Nós fomos a passeio, nós somos do Espírito Santo e a gente veio poder conhecer aqui esse mundo mágico, né? Trazer a Valentina para poder conhecer um pouquinho as ilusões. Tudo que se vê por aqui é diferente do que parece ser. Quem enxerga as coisas é o nosso cérebro. Nossos olhos são equipamentos mecânicos, né? Então a gente constrói as coisas baseado nas referências que nós temos. Assim, em todos os ambientes, nosso cérebro é mesmo enganado. E é exatamente isso que torna o passeio tão divertido. Na sala antigravidade, por exemplo, o corpo se inclina de tal forma que faz a pessoa parecer uma atleta ou dançarina profissional. Aqui, uma peça totalmente desmontada, de frente, forma a imagem do pai da aviação. E na imagem de um dos maiores cientistas de todos os tempos, outro efeito inacreditável. São peças construídas côncavas. Então você vê o rosto é para dentro, mas quando você se afasta e começa a andar para um lado e para o outro, você vê ela convexa. O nosso cérebro preenche a imagem, porque nossa mente sabe que um rosto humano é convexo, não côncavo. Eu acho fantástico essas peças, né? Não tem como você olhar e não se encantar, né? Agora nós estamos na sala dos espelhos divertidos, onde cada um deles deixa a nossa imagem bem diferente uma da outra. E o espelho que eu mais gostei aqui foi esse, que deixa o nosso corpo assim bem fininho, pelo menos na ilusão de ótica. A Valentina gostou mais desse outro aqui, que a deixou bem mais alta.
Dá pra se esticar que nem o Luffy. Os espelhos parecem mesmo fazer mágica. Nessa peça, o rosto se multiplica. E nessa outra, um único espelho faz o poço parecer infinito. E agora um desafio. Será que é possível dizer a cor de cada palavra sem ser influenciado pelo que está escrito? Preto, verde, vermelho, azul, vermelho, verde, azul. Já errei. Não tem jeito. Aqui o cérebro é o tempo todo testado. Nessa outra sala, inclusive, é possível crescer e diminuir em instantes, de um lado pequeno e no outro gigante. Enquanto aquele espaço nos dá a sensação de ser gigantes, aqui nessa sala nós encontramos um gigante de verdade. É o Pezão, que invadiu a cidade. Isso é só uma amostra das mais de 90 experiências espalhadas pelas 12 salas do museu. Uma bela dica de passeio para toda a família aproveitar as férias que vem por aí. E antecipe seu ingresso, porque nas férias é comum, o espaço é limitado, a gente não pode deixar entrar todo mundo que vem, né? A gente tem uma limitação de ingresso a cada 15 minutos. O tempo aqui dentro é livre, mas a entrada é a cada 15 minutos. Então, nas férias é importante comprar ingresso antecipado, porque normalmente os ingressos esgotam. Para mais informações, acesse museudasilusões.com.br. Muito bacana, hein? Passeio divertido. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais.